Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Integra Podcast. Esse é o episódio de número 3 e hoje nós vamos falar sobre distúrbios do assoalho pélvico, do parto à menopausa, o que toda mulher precisa saber. E para isso, hoje nós temos então duas convidadas, aproveitando que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, já queria parabenizar ambas. Obrigada. E todas as mulheres que vão nos assistir também. Doutora Aline Agostini, que é ginecologista, formada pela Universidade de Passo Fundo, residência médica em ginecologia e obstetrícia também pelo Hospital São Vicente de Paulo e pós-graduação em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo. E contamos também com a presença da fisioterapeuta Caroline Artusi, nossa fisioterapeuta aqui da clínica também, que é formada pela Universidade de Passo Fundo em fisioterapia e pós-graduada em fisioterapia pélvica e saúde da mulher pela Faculdade Inspirar de Curitiba. Então hoje o nosso assunto é assoalho pélvico. Primeiro eu gostaria que vocês me explicassem o que é o assoalho pélvico, né? Por que não se fala muito sobre isso, né? E um ponto importante que a gente quer deixar claro, que perder urina, sentir sensação de abaulamento vaginal, dor na relação sexual, incontinência urinária, então, incontinência fecal, né, dificuldade de controle das fezes e da urina, dificuldade para evacuar, esforço excessivo, ter que ajudar com a mão, forçar, não é normal. Então eu gostaria que vocês me explicassem, começando pela Aline, o que é o assoalho pélvico, né, na impressão do médico, do ginecologista, né, a gente acaba tendo uma interseção aqui de especialidades, porque tem o ginecologista, tem o coloproctologista, que acabam abordando o assoalho pélvico, e tem o fisioterapeuta pélvico, que é uma área muito específica, é uma área que não é qualquer fisioterapeuta que é capaz de atuar, né? Tem que ter um conhecimento muito específico, um treinamento específico. Então eu queria que você me explicasse o que é o assoalho pélvico. Então, primeiro, obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês. E tentando explicar o que é o assoalho pélvico, eu começaria dizendo que ele é o fechamento, é o fundo da cavidade abdominal. A Carol trouxe uma pelve para a gente ver a estrutura óssea. O que compõe em especial o assoalho pélvico é o que vai estar no fundo, fechando essa cavidade. Esse fechamento ele é feito em especial por músculos e fáscias. Essas fáscias vêm já desde a cavidade abdominal, então elas conduzem inervação, vascularização para a pelve. Esse fechamento acontece para que, fixados esses músculos e essas fáscias, quando elas vão se sobrepondo, elas aderem à parede pélvica e fazem a fixação de toda essa estrutura. Então, o assoalho pélvico é composto por essas estruturas de músculo e fáscias e tem essa finalidade de fechar essa cavidade, fechar o final da cavidade abdominal. No assoalho pélvico, só para contextualizar, a gente vai ter várias estruturas, né? E aí, as estruturas que compõem esse assoalho pélvico são estruturas do órgão genital feminino, né? São final do intestino e bexiga. É importante dizer que o homem também tem assoalho pélvico, né? Porque senão fica uma característica exclusiva da mulher, mas o homem também tem esse fechamento. E o que vai ter diferença é o que compõe as estruturas que vão estar nessa cavidade pélvica. E aí, diante disso que o Bergamo falou, a gente vai ter algumas possíveis alterações nesse assoalho pélvico. Que então vem essas queixas de perder urina, incontinência fecal, perda de fezes, ou mesmo prolapso dessas estruturas. Isso realmente não é uma patologia, não é comum, precisa ser tratado. E a Carol, como é que o fisioterapeuta vê o assoalho pélvico? A Aline nos explicou então do ponto de vista anatômico que o assoalho pélvico é o que sustenta, é o que segura todas as vísceras abdominais, mas também tem estruturas muito importantes, que é o canal da urina, o canal do parto nas mulheres, a vagina, o reto no processo evacuatório, aí entra a nossa parte do coloproctologista, mas tudo isso, além de fazer a sustentação, tem que trabalhar bem, né? Então, como é que o fisioterapeuta vê? Porque o fisioterapeuta pega essa parte funcional da coisa. Isso. A fisioterapia pélvica entra, então, com o objetivo de prevenir e tratar as disfunções do assoalho pélvico.
E nós, como fisioterapeuta, vamos analisar a função dessa musculatura, então. A gente avalia grau de força, resistência, flexibilidade, porque a gente tem aquela ideia que o períneo ele tem que ser forte. E não é só forte, claro, ele tem que ser forte, tem que ser resistente, mas ele tem que ser flexível. Então, a gente analisa como é que está a função dessa musculatura. Ótimo. Então, a gente tem que lembrar que é uma pequena estrutura, né, o assoalho pélvico, que é o final do abdômen da mulher, e numa estrutura muito pequena, né, que sustenta tudo isso, nós temos bexiga, uretra, onde sai a urina, canal vaginal, parto, questão sexual, né, questão do parto normal e evacuatória. Então é bastante coisa para interagir, para sustentar tudo isso, mas sustentar com flexibilidade, com boa coordenação muscular, com força, mas com relaxamento também. Exatamente. E ali começam os problemas. Então nós vamos começar pelos prolapsos genitais, ou seja, queda das estruturas. Com o passar dos anos, né, então as mulheres vão perdendo, principalmente em mulheres, porque o homem ele tem a próstata, a pelve do homem ela é estreitinha, é fina, porque não passa um bebê, não passa uma criança, o homem não tem parto, né? E a mulher tem uma estrutura. O patrocínio de BlueMed, uma empresa de assessoria, marketing e vendas para clínicas e consultórios médicos. Se você quiser mais informações, escaneie o QR Code e fale com o time da BlueMed para saber como se tornar um cliente e ampliar o seu marketing e aumentar as suas vendas. A estrutura já maior, é diferente uma pelve feminina e uma pelve masculina. E grande parte dos problemas vão se dar na mulher. O homem é muito raro ter problemas do assoalho pélvico. E por isso, então, a gente tem uma ginecologista, uma fisioterapeuta pélvica para falar sobre os distúrbios na mulher, porque é onde vão acontecer a maior parte dos problemas. E iniciando, então, a gente quer falar sobre os prolapsos de órgãos pélvicos, que é essa queda de algumas estruturas. Então, muitas mulheres falam, tem a bexiga caída, tem o útero caído. Então, eu queria que a doutora Aline nos explicasse o que seria a bexiga caída, o útero caído, né? Esse termo que é muito comum. O que eu acho, então, importante contextualizar também. Primeiro, uma das explicações que foi dada agora é que a estrutura da pelve feminina ela é diferente da masculina. Isso predispõe com que a mulher tenha patologias do assoalho pélvico. E além disso, a mulher, durante a vida dela, ela vai ter momentos que pioram essa condição. Por exemplo, gestar, aumento da pressão abdominal, por exemplo, o nascimento, né, que é o canal do parto, e além disso, uma fase da mulher onde a gente perde estrogênio, que é essa fase da transição para a menopausa, e propriamente não produz mais estrogênio na menopausa. Essas condições modificam a estrutura de colágeno, que fazem facilitar as alterações do assoalho pélvico. E aí, entre as alterações que podem acontecer, tem os prolapsos. Isso, as mais comuns, então, as queixas mais comuns. Quais são as queixas mais comuns dos pacientes relacionadas ao assoalho pélvico? Queixas comuns. Sensação de abaulamento na vagina. Né? O que é a sensação do abaulamento da vagina? A paciente descreve como sensação de bola na entrada da vagina e pode estar associado a qualquer uma das estruturas de assoalho pélvico que tenha descido, modificado posição anatômica. Entre essas estruturas encontra-se o útero, que pode ter uma mudança de posição e descer mais para o canal vaginal. Pode ser uma estrutura, a bexiga, ficar numa posição mais baixa. É o que as mulheres falam, então, da bexiga caída. Da bexiga caída. E pode ser o reto também. E pode, exatamente, que daí a gente fala do períneo posterior, pode ser um prolapso de reto. Então, a paciente pode sentir qual que é uma dessas estruturas que a gente falou, tanto de bexiga, quanto de útero, quanto do reto, que é o final do intestino, abaulando aí em canal vaginal. Geralmente, quando a paciente traz a queixa, a patologia já existia há um tempo. Por quê? Porque habitualmente a entrada do canal vaginal é o ponto de parâmetro para a paciente. Só que essas estruturas habitualmente ficam acima no canal vaginal. O canal vaginal é um canal que tem um comprimento e essas estruturas ficam acima. Então, quando a paciente sente, já teve uma mudança de posicionamento dessas estruturas. É no banho, né? Que elas vão fazer o toque ali pra higiene e sentem a bola, né? O abaulamento. O abaulamento.
na higiene ou em manobras de Valsalva. Por exemplo, os pacientes falam muito, o que seria a manobra de Valsalva? Isso, ia comentar agora. Então, o que é a manobra de Valsalva para uma tosse, por exemplo, pra gente observar na paciente? Um abdominal, qualquer esforço que aumenta a pressão do abdômen, a mulher pode sentir esse abaulamento, esse desconforto, a perda urinária, a perda fecal. Então, para a gente entrar no assunto específico de alguns distúrbios, eu acho que talvez os mais importantes, que seria importante a gente conversar para as pessoas terem o conhecimento, vamos falar então sobre a incontinência urinária e a incontinência fecal, ou seja, perda de urina e perda de fezes, que são talvez as duas que mais atrapalham a vida da mulher, né? E são as duas que a gente tem que lembrar que não é normal. Perder urina e perder fezes não é normal em nenhum momento da vida, né? É muito mais comum depois dos 40, 50 anos, principalmente em algumas situações específicas que a gente vai discutir. Então eu queria que falasse sobre a incontinência urinária, depois a gente conversa um pouquinho sobre a incontinência fecal e maneiras de tratar e prevenir esse tipo de patologia, esse tipo de doença, esse incômodo. Então, quando a gente fala em incontinência urinária, que é a perda de urina, ela pode ser identificada pela paciente de uma maneira geral sobre 3 pontos, assim, sobre 3 aspectos. Primeiro, uma perda de urina ao esforço. Ao tossir, ao caminhar, ao se exercitar, a paciente relata a queixa da perda, ou seja, escapa a urina sem que ela deseje que escape. Então, essa é uma condição que a gente associa, que denomina perda de urina aos esforços. A gente classifica, né, a intensidade no esforço maior ou menor para saber qual é o grau dessa patologia, né? Existem as perdas de urina que não acontecem ao esforço, que são perdas de urina que habitualmente se descreve como uma urgência, a paciente sente vontade não consegue chegar no banheiro. Que aí tem outras causas, né? Uma é por bexiga caída, uma alteração anatômica. Uma alteração anatômica, a outra pode ser por uma bexiga hiperativa, que é um problema daí da questão da inervação e muda um pouquinho o tratamento. Causas neurológicas. Mas o fato é que não é normal, né? Não é normal. Não é normal. Assim como perder fezes, não é normal. Se a mulher... É muito comum as mulheres referirem: estou com diarreia, eu tenho diarreia. A gente vai ver, mas é diarreia mesmo ou a senhora está sujando a roupa? Né, tá perdendo um pouquinho de resíduo fecal, suja a roupa. Muitas queixas de supostas diarreias não são diarreias, são incontinências fecais. A mulher não consegue controlar. Aí, tanto para a parte urinária quanto fecal, não é incomum ter que começar a usar absorvente, né? Não quer ir numa festa, não quer sair numa viagem, não quer na casa do familiar, principalmente nas fezes, porque a perda de fezes gera odor. A urina ainda é mais fácil de empurrar um pouquinho, né? Agora as fezes, ela gera o odor, então a mulher começa a se retrair socialmente, não quer mais sair de casa e é muito comum não contar para ninguém, não procurar auxílio, né? É uma queixa que gera vergonha para o paciente. Sim. Então, por vezes, ela tem dificuldade de relatar. Quais são as causas mais comuns da incontinência urinária e da incontinência fecal? Como a gente falou, é muito mais comum em mulheres, né, por motivos que a gente especificou antes, que é o canal do parto, a pelve é mais larga por conta de ter que nascer um bebê, tem que passar ali, por conta de ter a vagina, por conta de não ter uma próstata. Então, eu digo, a mulher sai com um defeitinho de fabricação, né? Que é muito comum acontecer esse tipo de problema. 20% até 40% das mulheres têm incontinência urinária, incontinência fecal, prolapso de órgãos pélvicos. Depois a gente vai falar também sobre evacuação obstruída. O Integra Podcast é um podcast destinado a trazer novidades, tecnologias, conhecimento para você tomar boas decisões na área da medicina, da cirurgia, na nutrição, na atividade física, um podcast destinado a falar sobre qualidade de vida, estilo de vida, saúde e tecnologia. Se você quer ser um patrocinador, não deixe de escanear o QR Code na tela e saiba mais sobre os nossos planos de patrocínio para ser um anunciante no Integra Podcast. Incontinência urinária e fecal. Qual é o público mais comum? A partir de que idade isso acontece? O que fazer para prevenir esse tipo de situação? E depois a Carol também pode nos falar do ponto de vista fisioterápico, quais são as alternativas que a gente tem hoje com a fisioterapia pélvica, tanto na prevenção quanto no tratamento, na prática, como é que é feito isso?
O público mais comum de mulheres com a queixa da incontinência urinária está associado às pacientes na transição para a menopausa e as menopausadas, que são pacientes de 45 anos ou mais, 50. Por que é o mais comum essas pacientes terem a queixa? Porque na vida delas, muito provavelmente, já tiveram gestações, o que aumenta a pressão abdominal, né? Esse aumento na pressão abdominal predispõe ela a ter a sintomatologia, e também porque elas entram numa fase de diminuição da produção de estrogênio, que é um dos hormônios femininos que nos ajuda a manter a estrutura desse períneo, dessa pelve, do assoalho pélvico. Manter um assoalho pélvico saudável. Saudável, isso aí. Porque tem uma mudança de colágeno ali depois dessa fase da menopausa, então é o momento que a gente mais tem a queixa, a partir de 40, 45 anos. Tem algumas situações que eu acho importante a gente comentar, que são aquelas queixas transitórias, eu diria. Por exemplo, imediatamente pós uma gestação, são queixas transitórias. O paciente vai ter uma sensação de não controle, de perder urina, não controle do hábito urinário, nem da fecal. Às vezes ela descreve como uma incontinência fecal leve, que é transitório. Queixas comuns também que são transitórias em infecções, né? Então a paciente está com uma infecção urinária e tem a queixa de perder urina. É transitório, a gente faz um diagnóstico e isso tem que ser diferenciado. É um processo transitório, infeccioso, trata, resolve. Mas as pacientes nessa fase de transição para menopausa e menopausadas são pacientes que têm a queixa. E do ponto de vista prático, da vida do dia a dia dessas mulheres, o peso influencia ou não influencia? Atividade física influencia, ajuda, atrapalha? Hoje é normal o crossfit, é normal o Kangoo Jump e todas essas atividades. Então onde é que entra essa questão dos hábitos alimentares, do hábito do exercício físico, qual tipo, né, como fazer, como proceder, e a questão do parto normal? Parto normal ou cesárea no intuito de prevenir esses distúrbios do assoalho pélvico? Qual é a visão do ginecologista? Então, a prevenção, na verdade, ela entra como a gente protege o restante do nosso corpo pensando em musculatura inicialmente, né? Porém, tem doenças que são sistêmicas, que são do corpo todo, que interferem no nosso assoalho pélvico. Por exemplo, pacientes obesas, que aumentam a pressão abdominal, pacientes com alterações pulmonares, que trazem uma condição de tosse, ou enfim, outras alterações pulmonares que aumentam essa pressão. Então, a paciente é uma candidata a ter mais alterações do assoalho pélvico. E aí, como é que a gente previne isso? E o parto normal? Tu escapou do parto normal. Parto normal, nós vamos ver o capítulo agora, né? Então, mas como que a gente previne de uma maneira geral, assim? Primeiro, o que a Carol falou antes, né? O estar com esse aparelho, esse sistema, essa musculatura sempre saudável. Porque né? a idade não dá pra mudar. Não muda. A idade não muda. A mulher vai envelhecer e espera-se que viva até os 90, 100 anos. Então esse que é um fator não mutável. Uhum. O peso dá para trabalhar. Uhum. Atividade física é possível. Escolher entre um parto normal e uma cesárea, porque, né, a gente estava discutindo antes. Sim, o parto normal, ele é normal. Ele tem várias vantagens para a criança, para a mulher, porém, ele aumenta um pouco a chance de lesões do aparelho esfinteriano, de ter distúrbios, prolapsos, problemas no assoalho pélvico, principalmente se o parto ele é um parto que precisa de uso de fórceps, de vácuo extrator, ele vai acabar causando um pouco mais de lesões. Então, é o que a gente estava falando antes. 1940, a expectativa de vida da brasileira é 45 anos, hoje vive até os 90. Né? A mulher era muito mais magra, a mulher se alimentava melhor, se exercitava mais. Hoje nós temos aí mais de metade da população brasileira em sobrepeso. Muitas mulheres fumam, exercício físico muito pouco. Então eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta para definir, eu acho que caso a caso, né? Você vai indicar uma cesárea, se vai indicar um parto normal, se a mulher já fez uma cirurgia de fístula anal, já tem algum problema anterior, então acho que tudo isso, caso a caso, o ginecologista vai poder fazer junto com a paciente essa escolha. E do ponto de vista do fisioterapeuta, da fisioterapeuta pélvica, como preparar essa mulher, como trabalhar esse assoalho pélvico? Deve fazer atividade física, pode fazer o crossfit, pode carregar peso, não, sim.
né? Pode fazer o Kangoo Jump. Se quer optar por um parto normal, qual é a importância da fisioterapia pré-parto e pós-parto, Carol? A conduta da fisioterapia sempre vai depender da avaliação, de como está a condição dessa musculatura. A gente sabe que 30% das mulheres não sabem contrair o assoalho pélvico. É 3 a cada 10 mulheres. Então é um Isso na parte urinária, evacuatória, sexual, tudo? Geral. Assoalho pélvico de modo geral. A gente tem que ter essa consciência da contração e do relaxamento. 30% das mulheres não sabem contrair de forma voluntária. De cada 10 mulheres, 3 não têm um bom controle da musculatura. De forma voluntária. Isso gera consequências urinárias, evacuatórias e sexuais. Exatamente. E aí vai depender dessa avaliação como é que a gente vai conduzir a fisioterapia. Por exemplo, uma paciente que não sabe contrair o assoalho pélvico, a gente geralmente inicia com uma eletroestimulação, que é um eletrodo intracavitário, que eu posso ligar no aparelho e eu ensino, através da eletroestimulação, a paciente contrair e relaxar esse assoalho pélvico. Se a paciente já sabe contrair o assoalho pélvico. Isso está falando, então, o biofeedback? Não, isso é eletroestimulação. Se a paciente já sabe contrair o assoalho pélvico, ou também é uma forma de, mesmo ela não sabendo contrair o assoalho pélvico, possa iniciar o biofeedback também, para ela ter essa consciência. Lembrando que o biofeedback é um dispositivo que a gente usa, um aparelho que a gente usa para dar coordenação e consciência em tempo real para essa paciente. A gente consegue analisar na tela do computador como é que está respondendo a essa musculatura, capacidade de contração e de relaxamento. É uma consulta fisioterápica habitual ou não? Precisa então de um conhecimento específico, um material específico? Exatamente. É uma cirurgia que aborda a intimidade da mulher, temas muito específicos. Acho que isso é uma coisa importante, porque muitas vezes a gente recebe ao consultório e o paciente diz, não, mas o fisioterapeuta. Não é qualquer fisioterapeuta, é uma consulta diferente, não é? Eu sempre digo para os pacientes, porque muitos me mandam mensagem, né? Doutora, com que roupa que eu tenho aqui na consulta? Porque muitas mulheres chegam no consultório pensando que eu vou fazer exercício, levantar bumbum, apertar bolinha, e não é nada disso. Então, na verdade, existe a mulher tem que se despir, Sim, a mulher eu sempre falo que é parecido com uma consulta ginecológica. Né? A gente avalia através de toque digital no canal vaginal, canal anal, dependendo da queixa da paciente, porque eu preciso sentir qual é a condição dessa musculatura, se o tônus está normal, se o tônus está diminuído, se o tônus está aumentado, porque a gente, por exemplo, tratando de uma incontinência urinária, voltando ao assunto da incontinência urinária, muitas mulheres têm incontinência e não têm fraqueza do assoalho pélvico. Muitas mulheres têm incontinência porque elas têm tensão, têm contratura do assoalho pélvico e isso impede a musculatura a ter flexibilidade. Entende? Então ela não tem aquela resposta rápida num reflexo, num esforço. Então a gente sempre tem que pensar na questão funcional. Então não é uma receita de bolo. Vamos trazer de novo então para a prática. É uma consulta diferente, não é qualquer fisioterapeuta que tem o treinamento, que tem o jeito para abordar, porque envolve questões urinárias, evacuatórias, sexuais, anda tudo muito junto. Então é uma consulta mais demorada, envolve exame físico, um pouquinho de exposição, a mulher, né, muito próximo do exame ginecológico, então tem que ter essa percepção de que não é uma fisioterapia comum. Não, é uma avaliação bem completa. E me diz uma coisa, Carol, o patrocínio de Blumed, uma empresa de assessoria, marketing e vendas para clínicas e consultórios médicos. Se você quiser mais informações, escaneie o QR Code e fale com o time da Blumed para saber como se tornar um cliente e ampliar o seu marketing e aumentar as suas vendas. Então, em termos de prevenção dos distúrbios do assoalho pélvico, para manter esse assoalho pélvico saudável, para aquela mulher que tem 15, 20 anos, uma adolescente, uma moça jovem, né? Como proceder para cuidar desse assoalho pélvico? A gente já conversou sobre não fumar, se alimentar bem, não ter excesso de peso, atividade física. Mas daí vem na atividade física uma coisa que é muito comum hoje das mulheres. E o crossfit? Eu posso fazer ou não posso? Eu vou levantar muito peso.
isso vai me trazer problema ou não vai? O cango jump, a corrida, como é que fica essa questão? Onde é que o fisioterapeuta entra? Qual a recomendação hoje? A gente vê no consultório, na prática clínica, que tem muitas mulheres jovens, nulíparas, ou seja, não tem filho, e que tem queixa de incontinência urinária. Porque hoje em dia a nossa geração está muito ativa, né? Então, uns muito ativos e outros nada ativos, né? Exato. Mas quem está muito ativo, geralmente é muito ativo, né? Tu malha muito, né, Carol? Então, tu conhece, porque tu é rato de academia, né? Exatamente. Então, assim, mas eu acho que é aí que vem a questão. Eu acho que a gente tem que ter o nosso corpo preparado. Não que o crossfit, a corrida, que hoje em dia as mulheres estão realmente correndo muito, malhando muito, não que ele seja um vilão, não é um vilão, e não é que tem que parar a atividade física por causa da incontinência urinária. Eu só acho que a gente tem que ter uma atenção para deixar a musculatura preparada para receber aquela sobrecarga. E como é que é isso? Como é que é na prática isso? Exatamente, então a gente tem que ter uma sinergia abdominopélvica. Então, aí eu vou avaliar, além do assoalho pélvico, eu sempre avalio a função do abdômen também. Não adianta ter um períneo forte, um assoalho pélvico forte, e eu ter uma musculatura abdominal disfuncional. Porque se tem um aumento da pressão abdominal para cima do assoalho pélvico, eu tenho que ter esse reflexo de proteção desse aumento de pressão abdominal. E geralmente é isso que acontece no CrossFit. As mulheres tem um abaulamento do abdômen para erguer peso e com isso gera uma sobrecarga para o assoalho pélvico. Mas não isolam bem a musculatura, não fazem isso de maneira controlada. Tem que ser um conjunto, eles têm que estar em sinergia. Tu tem que ter uma contração do assoalho pélvico para proteger o aumento da pressão abdominal. Então ali tu vai estar prevenindo a incontinência urinária, prolapso de órgãos pélvicos. Mas a verdade então é que esse tipo de atividade, como o crossfit, o levantamento de peso muito grande, sim, vai aumentar um pouquinho a chance de prolapso de órgãos pélvicos, de incontinências. Né, 40% das mulheres que praticam, em média de 40% das mulheres que praticam crossfit e corrida, tem chance de ter incontinência urinária. Mas tem como controlar, tem como reduzir prevenir. Isso fazendo uma boa avaliação fisioterápica pélvica, isolando bem essa musculatura. Exatamente. Por isso que eu digo, num mundo perfeito, num mundo ideal, toda mulher deveria ao menos passar por uma avaliação do assoalho pélvico para a gente ter essa ideia de como que está a função dessa musculatura para prevenir queixa de disfunções do assoalho pélvico no futuro. E eu acho que tem uma grande dificuldade nisso, porque as mulheres, de maneira geral, não têm um reconhecimento dessa musculatura. Ou seja, a mulher até faz academia, até malha, ou faz uma atividade de um impacto maior, crossfit, né? Mas como ela não tem a consciência da musculatura pélvica, é muito difícil ela fazer esse controle de pressão. Mas isso porque é um tabu, porque as mulheres não se conhecem direito? Por que isso acontece? Eu acredito, eu não acho que a gente não vai chamar uma explicação pura e simples para isso, né? Mas acho que sim, tem o autoconhecimento, que é uma coisa que ainda é muito... Mesmo na geração mais nova? Mesmo na geração mais nova. E muitos ainda consideram normal, né, Aline? Mas é que eu só perco xixi quando eu pulo. Isso. Né? Como se fosse o normal. A solução é botar um absorvente. Então, mas daí pra ir Joga pra frente. Então, exatamente. Eu já tive várias pacientes que faziam cangu jump e ela teve uma aí. Paciente jovem. Pacientes jovens. Teve uma que me falou, eu até comentei com a minha professora, que eu tava perdendo xixi, né? No exercício, e a professora falou, não, mas eu tenho várias alunas que fazem aula de absorvente. Normalizando isso. Normalizando, aí que tá a questão. Tu entende? Só que se elas já são jovens e já tem queixa, o que vai ser dessas pacientes depois de uma gestação, depois de um parto, depois da menopausa? Eu acho que é aí, sabe, que a gente tem que... E a paciente, nesse sentido, ela tem que procurar direto a fisioterapeuta pélvica, ela fala com a ginecologista, porque em mim, no colo proctologista, chega um pouco mais tardio. Chega quando a mulher tem perda fecal ou de muita dificuldade para evacuar,
Aí ela vem no colo proctologista, depois de esconder muito isso, de sofrer muito, né? É muito tardio. Acaba que a incontinência urinária é um pouco mais comum que a incontinência fecal e ela acaba então ou chegando no ginecologista ou no fisioterapeuta. Mas quem ela deve primeiro procurar? Tem que falar com o ginecologista ou busca direto o fisioterapeuta pélvico? É que, de modo geral, a consulta ginecologista, teoricamente, é anual. Elas já vão... E elas habitualmente vão antes. O processo de ir para o médico, ele acontece antes. Até hoje em dia, a gente vê que tem bastante gente que procura antes a fisioterapia. De cada 10 pacientes que tu recebe no consultório, quantas vêm encaminhado de médico, ginecologista, coloproctologista e quantas vêm por conta própria? 70% é encaminhamento. E 30% vem por... Ainda vem por conta. E das Às mulheres? vezes porque os médicos não encaminham para a fisioterapia. Então, por isso que é importante ter esse olhar multidisciplinar, né? Isso, olhar multidisciplinar. Porque às vezes elas levam a queixa. E da mulher que está grávida, que está gestando, é comum tu receber encaminhamento do obstetra para aquela mulher que deseja o parto normal, fazer essa preparação? Porque sim, a preparação a gente sabe que cai em até 50% a chance de ter lesões do assoalho pélvico. Então a fisioterapia pélvica pré-parto, ela é super importante. Depois pode me dizer se após parto também é. Mas de cada 10 pacientes que tu recebe que estão grávidas, que desejam um parto normal, quantas o ginecologista obstetra está encaminhando e quantas buscam já por conta própria? Eu tenho bastante parceria com os obstetras daqui. 90% é encaminhamento de obstetra. 90%. Então o pessoal já está bastante sensibilizado nesse sentido. E é importante a gente falar sobre isso, que a fisioterapia ela não é indicada somente para quem tem o desejo do parto natural. Por quê? Porque a sobrecarga da gestação já é um fator de risco para aparecimento de disfunção do assoalho pélvico. Então, independente da via de parto, a fisioterapia pélvica é indicada. Mesmo para aquela mulher que vai fazer a cesárea. Exatamente, porque muitas queixas acontecem na gestação. Né? Então, é muito comum ter queixas como incontinência urinária, dor pélvica, constipação, continência fecal na gestação. Já são queixas comuns, né, para esse momento. Muito comum. E pós-gestação, a mulher deveria, como rotina, fazer fisioterapia pélvica ou não? Ou só para quem tem queixa, só quem teve problema durante a gestação? Ou todas deveriam fazer uma reabilitação pós-gestação? Por dever, deveriam, né? Mas a gente entende que no pós-gestação tem muitas questões envolvidas e elas acabam se perdendo um pouquinho. Qual que é a orientação que a gente passa para as gestantes? 40, 60 dias pós-parto, volta, reavalia o assoalho pélvico, vê como é que está a função desse assoalho pélvico, para daí começar as atividades físicas justamente. E qual é o tempo bom pós-parto normal ou pós-cesárea? Cesárea acaba sendo uma cirurgia e tem um período que tem que evitar grandes esforços por risco de hérnia. O parto normal acaba tendo uma recuperação mais rápida. Mas qual é o tempo legal para a mulher retomar sua vida normal no sentido pilates, yoga, musculação, crossfit, corrida? Qual é o tempo bom para iniciar isso de volta? Os exercícios que a gente chama de explosão, assim, impacto, habitualmente a gente, em especial pós-cesárea, demora mais que 3 meses, porque senão aumenta o risco dessa paciente de uma lesão no corte, né? Na cicatriz, na ferida operatória. Mas as pacientes que já têm uma condição prévia de treino, de musculatura adequada, elas conseguem retomar a atividade física mesmo no pós-cesárea antes dos 3 meses. Habitual é 6 semanas de pós-parto que a gente considera essas mudanças maiores do puerpério, né? Que são as mudanças maiores do pós-nascimento, né? Independente de parto, independente da via. Então, as mudanças depois dessas 6 semanas tem alterações que a paciente sentia na gravidez que naturalmente vão ir minimizando. A reabilitação, quando a paciente consegue fazer, ela vai potencializar para que essa mudança aconteça mais rápido, esse retorno. 1 mês e meio já é um tempo que dá para começar a voltar. Leve, mas começar. Claro, vai estar amamentando, mudou a família, a questão familiar. Talvez não tenha toda a disponibilidade de tempo. Mas seria um tempo que já dá para iniciar pós-parto.
cesárea um pouco mais pela questão do corte, né? Mas mesmo na cesárea, essas pacientes que têm um condicionamento prévio, elas conseguem fazer, já reabilitar a musculatura, já retornar à atividade física, claro, com um controle de parede abdominal. No meu entendimento como obstetra, e não existe isso, a gente não tem isso em literatura, tal período tem que fazer uma avaliação com fisioterapeuta. Mas eu falo muito para as minhas pacientes assim, que a gestação ela é um momento, e isso bem descrito, que é um momento de mudança de hábito de vida. Então a paciente se conhecer nesse momento e procurar uma fisioterapeuta pélvica no momento da gestação é um momento que ela se permite conhecer esse assoalho pélvico e já aí durante a gestação ter atitudes que protejam esse assoalho. Então, a paciente habitualmente que faz a consulta com a fisioterapeuta durante a cesárea, independente da via de parto que ela deseja, ela já vai estar protegendo a parede abdominal, vai estar protegendo o períneo, vai estar ajudando para esvaziar bem a bexiga, vai estar ajudando para esvaziar esse intestino, que são todas queixas comuns. Alimentação saudável e atividade física são inclusive durante a gravidez. São fundamentais. Uma observação. O recomendado, né, nós como fisioterapeutas recomendamos na 14ª semana já vir fazer uma avaliação. Começar no segundo trimestre de gravidez já é indicado iniciar a preparação pré-parto. Exatamente. Por quê? Porque nessa fase ainda não tem tanta sobrecarga do assoalho pélvico. Então tem muitas coisas que a gente pode prevenir, né? Então eu já passo orientações sobre fortalecimento, resistência do assoalho pélvico, prevenção de diástase patológica, né? O que otimiza bastante a recuperação no pós-parto, então ela tem esse controle desde a gestação. Então no Integra Podcast nós contamos com o patrocínio da Proctoclin Coloproctologia, a maior clínica de coloproctologia do norte do estado, um centro direcionado ao tratamento das doenças anorretais, doença hemorroidária, fissura, fístula, câncer de intestino, cirurgia robótica laparoscópica e endoscopia terapêutica. Se você precisa de atendimento na área de coloproctologia, não deixe de escanear o QR Code na tela e saiba mais a respeito da Proctoclin Coloproctologia. Então, é importante, porque às vezes a paciente chega para mim lá com 32 semanas, só que já tem uma alteração postural aumentada, já tem uma sobrecarga aumentada. Então, eu vou avaliar esse assoalho pélvico e digamos que é um assoalho pélvico fraco. Tá? Eu não sei se esse assoalho pélvico já era fraco antes. Tu não vai ter muito tempo para agir até o parto. Exatamente. Ou se ele está enfraquecido devido à sobrecarga da gestação, né? Então eu sempre oriento vir cedinho para físio ou pra gente ir acompanhando. Então, depois do primeiro trimestre é uma época boa para iniciar a preparação pré-parto. Exatamente. E pós-parto, mês e meio, né? Depender se é parto normal ou cesárea, já começar a voltar à atividade física. Exato. Dando sequência então no nosso podcast sobre distúrbios de assoalho pélvico, eu gostaria de entrar num assunto que é super importante, Aline, que é a síndrome geniturinária da menopausa. Então as mulheres passam dos 45, 50 anos. E outra coisa, não sei se a menopausa hoje está sendo mais precoce ou mais tardia com essa nova geração de mulheres. E o que seria então a síndrome geniturinária da menopausa? Por que ela é importante as mulheres saberem disso? Então, nessa fase de transição a partir dos 40, a mulher diminui a produção de estrogênio e os sintomas são vários. Não é só uma alteração de mucosa, não é só uma mucosa atrófica. A paciente tem uma perda urinária porque Então é mais comum ter perda urinária nesse período, faz parte da síndrome geniturinária da menopausa. Exatamente, então a paciente tem perdas urinárias, ela pode ter alterações de perda de fezes, que é a incontinência fecal. A paciente pode ter, e é muito comum ter, alterações na relação sexual, dispareunia, ardência de todo o períneo, que é essa estrutura externa do assoalho pélvico. Então tem a perda do libido e também tem a dor, o desconforto, a relação desconfortável. Então. Exatamente, que é a dor na relação sexual. A diminuição da libido entra junto nesse contexto da síndrome geniturinária, porque habitualmente a paciente vai fazer associação de relação sexual com dor. Então, vem diminuição da libido. Além da baixa hormonal, tem também uma questão de desconforto, aí potencializa então isso as duas aí. coisas. E vem outros sintomas da menopausa, que é o cansaço, porque o estrogênio faz isso, a diminuição de produção de estrogênio faz a gente ter alterações cerebrais
que geram confusão, esquecimento, gera uma fadiga e todo esse contexto. Então é por isso que a gente denomina essa síndrome geniturinária. E o que a gente pode fazer para melhorar? Entender que nada na medicina é um único pilar, né? A gente dá uma medicação, faz uma reposição hormonal e aliviaram todos os sintomas. Não, por isso a importância da gente pensar na mulher como um todo e pensar em múltiplos profissionais que podem colaborar. Existe a reposição hormonal, que ajuda muito. Hoje em dia se fala muito da reposição hormonal. A gente mudou a onda agora, inclusive, né? Em função da nossa sobrevida, o que a gente entende? Que a gente protege sistema circulatório cardiovascular, a gente tem várias proteções cognitivas. Fazendo a reposição hormonal. Mas é a reposição de estrogênio ou como o pessoal anda fazendo aí, dando até testosterona para as mulheres? Como é que é essa questão aí? O que a gente tem de respaldado é reposição de estrogênio, que é o hormônio principal da produção ovariana, com proteção do endométrio, que é a progesterona, né? Então tem várias coisas surgindo de estudos que a gente não tem ainda todo o respaldo para uso. A mulher habitualmente tem menos testosterona que o homem. Então eu espero isso de um exame de laboratório, ter menos testosterona. As reposições de testosterona estão amplamente estudadas? Não, a gente ainda precisa caminhar. Então eu sei que é uma paciente que tem menos testosterona, e aí o que eu posso fazer com essa paciente com essa queixa de dor na relação, de desconforto, de perda urinária? É um contexto de tratamento, não é uma única medicação. Existe a reposição hormonal, existe o trabalho dessa musculatura, né? Fisioterapia pélvica. Isso, e existe hábitos de vida. Nutrição, a paciente física. Precisa comer de maneira adequada. Ela vai ter que ter uma ingesta de proteína adequada, ela vai ter que diminuir um pouquinho dos doces, do carboidrato, porque a gente sabe que isso tem uma alteração metabólica e repercute na mulher. A gente precisa fazer atividade física, porque eu vou estar reforçando não só o assoalho pélvico, mas vou estar reforçando a parede abdominal, e porque eu vou tendo perda de músculo com o passar dos anos. Então, nesse momento da mulher, a gente precisa ter vários pilares de tratamento. Né? E o que mais que entra assim como possibilidades de tratamento? Além da reposição hormonal, algumas pacientes têm contraindicação, por exemplo, pacientes com câncer, né? Elas pode fazer um laser, um tratamento Isso local, aí, a gente hormônio. pode usar tratamentos locais sem hormônio. Então entram os lasers, que já tem bastante respaldo no uso dele, porque eu vou trabalhar essa mucosa, vou melhorar a atrofia, melhorar o tecido, a vascularização. Exatamente. Sem ter que estimular com hormônio para aquela mulher que não que pode tem contraindicação. A Isso reposição aí. hormonal. Existem outras situações que a gente usa lubrificantes, enfim, produtos locais para melhorar essa condição local da paciente. Mas nessa fase a paciente apresenta múltiplas queixas, por isso que a gente deixou de falar de atrofia vaginal para falar nessa síndrome geniturinária da menopausa. Genital e urinária. Mas aí entra questões sexuais, questões urinárias, tem as questões também da dificuldade evacuatória, da questão fecal, então entra tudo junto, né? Isso aí, exatamente. E cada caso é um caso. Mas volta ao bom senso, o equilíbrio, a questão de trabalhar em conjunto, alimentação, atividade física, reposição da medicação, a fisioterapia pélvica, é um conjunto então de medidas para devolver qualidade de vida para essa mulher. Devolver qualidade de vida, exatamente. Porque não é uma doença que vai matar ninguém. Não. É aquilo que a gente estava conversando. Um distúrbio de assoalho pélvico, uma incontinência, uma perda urinária, uma perda fecal, uma dificuldade de evacuar, perda de libido, dor na relação, não mata ninguém, mas tira a qualidade de vida, né? Sim, tira essa paciente do convívio social, porque a paciente fica constrangida com algumas situações de perda de urina ou das ondas de calor que vem junto nesse momento, né, que a gente não falou agora, que não é o foco, porque não é do assoalho pélvico, né, mas é um sintoma muito comum desse momento da menopausa, da transição, as ondas de calor. Então a paciente perde qualidade de vida, ela sai do convívio social por não fazer medidas que podem... Todas essas questões existem opções de tratamento. De tratamento, exatamente. Isso é totalmente reversível, parcialmente reversível, né? Em termos de qualidade de vida, a mulher tinha 20 anos, tem 45 ou 50, entrou nesse período perimenopausa, começou a ter essas queixas. Tu consegue devolver a qualidade de vida dela como era aos 20, 30 anos, ou muito próximo disso? Eu acho que devolver entender que a gente muda é importante, o nosso corpo muda, então a nossa condição de força muda, o nosso pensamento inclusive muda, Sim. né?
Então, vontades, os desejos, exatamente. Então, a resposta corporal também é diferente. Mas essa paciente volta a ter qualidade de vida com medidas. Para aquela idade, de acordo com aquele momento de vida. Adequado ao momento de vida. Então, ela precisa fazer mudanças para que naquele momento ela esteja na sua melhor forma, né? Então, aos 45, ela precisa fazer mudanças, às vezes até já fazer reposição. Esse é um ponto importante, né? Talvez não começar a fazer uma confusão de usar 1001 hormônio e testosterona, porque ela é uma mulher de 45 ou 50 anos, que vai ter filhos ou netos, ou a questão do trabalho, e não querer artificialmente, às custas de vários efeitos colaterais, querer retomar os 18, 20 ter anos. 25 anos, não, porque ela não... Assim como o excesso de cirurgia plástica ou procedimento estético gera as consequências que a gente encontra, também a gente vê isso na questão hormonal, Com né? certeza. Os exageros, as perdas de critério, né? Exatamente. O patrocínio de BlueMed, uma empresa de assessoria, marketing e vendas para clínicas e consultórios médicos. Se você quiser mais informações, escaneie o QR Code e fale com o time da BlueMed para saber como se tornar um cliente e ampliar o seu marketing e aumentar as suas vendas. E nessa questão dos distúrbios do assoalho pélvico, tem a parte urinária, tem a parte fecal e tem a questão genital, que envolve também então o parto, mas também a questão de relação sexual, né, a perda de libido na síndrome gênito-urinária da menopausa, o desconforto, a dor. Como é que o fisioterapeuta aborda esse tipo de problema? Onde é que o fisioterapeuta consegue ajudar a mulher que já está então em avaliação, já está fazendo sua reposição hormonal, tópica, sistêmica, ou seja, pomadas ou via oral, tomando esse comprimido ou fazendo laser, já está com uma dieta mais equilibrada, já está se exercitando. Onde é que o fisioterapeuta entra para ajudar nesse sentido, Carol? Como a doutora Aline falou antes, as pacientes começam a associar a relação sexual como uma coisa dolorosa, né, ao invés de prazerosa. E elas acabam geralmente entrando num círculo vicioso, né? Que a dor gera contratura, a contratura gera dor. Elas já vão, tendo uma primeira relação com dor, ela já vai para uma próxima tensa, né? Então ela tende a entrar nesse círculo vicioso. Aí a fisioterapia entra para a gente normalizar esse tônus muscular, né? Através de alongamento, de sensibilização. Então, a gente tem uma resposta muito legal. Dentro das dores na relação, a gente tem a dispareunia, que é quando a paciente tem dor na relação sexual, e tem também o vaginismo, onde ela fica impossibilitada a ter a penetração. Mas isso é mais comum aí já na adolescência, né? Já vem mais cedo e isso aparece mais tarde na vida da mulher? Depende. Pode Geralmente aparecer em vários momentos, né? Exatamente. Geralmente, o que a gente vê muito na prática é que pacientes com vaginismo, elas têm uma relação dolorosa desde a primeira relação, né? E acha que isso é normal. E acha que é normal, assim. E com o passar do tempo, vai piorando o quadro, porque uma dispareunia pode evoluir para o vaginismo. Né? Então, a dispareunia, que seria dor na relação, pode evoluir para algo um pouco pior. Exatamente. O vaginismo, ele faz um espasmo. O vaginismo, ele faz um espasmo na musculatura. Então, assim como ela tem dificuldade na penetração, na relação, é uma paciente que vai ter muita dificuldade em realizar exames ginecológicos, né? Então, na consulta ginecológica, fica ela faz uma contratura muito grande, limitada, né, de fazer. Então, a fisioterapia, ela vai auxiliar no relaxamento dessa musculatura, na dessensibilização desse músculo. Então, ela vai conseguir ganhar mais consciência desse relaxamento, o que ajuda daí na evolução desse tratamento, para ela conseguir ter relações prazerosas, né? E sabe que é uma coisa que eu acho bem importante falar, o quanto, quando a gente lê sobre o assunto, o quanto a fisioterapia, além de corrigir, né, porque agora a gente está falando de uma dor, um desconforto, então a gente, esse relaxamento, essa consciência dessa musculatura permite a penetração, facilita isso, e o quanto ela melhora a relação sexual no sentido de prazer.
Exato. Então as pacientes, ela deixa de ter dor não só para ter a penetração, que é um dos objetivos, né? Exatamente. Mas além de penetrar, ela sentir prazer na relação. Exato, porque na verdade é aí que entra a questão que a mulher não se conhece, né? Exatamente. Eu acho que 80%, 90% das minhas pacientes nunca pegaram um espelho pra se olhar, né? E aí vem a questão do prazer. O prazer da mulher é clitoriano, né? Se você tem uma boa musculatura do assoalho pélvico, a gente vai ter um bombeamento de sangue melhor na região, consequentemente uma ereção mais satisfatória do clitóris, melhorando o prazer. Então uma coisa vai levando outra, né? Mas acho que falta muito essa questão do autoconhecimento. Aí a fisioterapia entra também, né? Mesmo na atualidade, onde as informações estão aqui no chat GPT, no Gemini, né? As informações circulam, as pessoas já estão mais abertas, ainda assim... Eu acho que é uma coisa muito cultural, Existem alguns bloqueios culturais. Porque, por exemplo, tem muitas mulheres que eu falo sobre isso e elas falam, ai, Carol, mas eu acho nojento, eu acho feio, eu acho... Então eu acho que vem essa questão cultural, né? Que a menina tem que sentar com a perna fechada para não... É diferente do homem. O homem senta, o homem... Né, pode mostrar, pode, né? A mulher não. Eu acho que muito das próprias disfunções sexuais vem por uma questão cultural. E esse trabalho de melhoria, dessensibilização, ele passa por onde? Pelo psiquiatra, pelo psicólogo, pelo ginecologista ou pelo fisioterapeuta, ou todos? Por todos, porque existem algumas patologias, por exemplo, o vaginismo que a Carol falou agora, que a gente sabe que tem uma condição psíquica associada muito forte. Então essa paciente já fez esse bloqueio que a Carol falou. Ela teve relação, teve dor, a próxima relação vai ficar ruim. Então ela já fez um bloqueio, ela já associou esse mecanismo. Geralmente vem por um fator emocional, né? Exatamente. Medo de engravidar, abuso sexual. Abusos. Né? Então geralmente faz esse bloqueio emocional, ela somatiza para a parte física, né? Exato. E do ponto de vista técnico, então, Carol, como é que é feito a abordagem dessa paciente lá na tua clínica, lá no consultório fisioterápico? Do ponto de vista técnico, como são essas sessões de fisioterapia, tanto envolvendo a questão sexual, urinária ou fecal, né? Como é que é isso na prática? Dá uma ideia geral do que a mulher pode esperar quando for consultar contigo. Bem, os atendimentos eles são todos individualizados, né? Porque é uma questão íntima. Eu deixo a paciente o mais confortável possível. Eu acho que eu sou, como é que eu posso dizer, ela se sente muito à vontade lá no consultório. Pra gente conversar, pra gente ir perdendo esse medo, essa vergonha. De falar. Né? De falar sobre. Então, é um atendimento individualizado, então dependendo da queixa de cada paciente, tá? Claro que nessas questões sexuais a gente tem que ter um pouquinho mais de... como é que posso dizer? De cuidado, de entrar nesse assunto. Isso, a gente tem que ser mais sensíveis, porque às vezes a gente toca na ferida, literalmente, da paciente, né? Então eu vou sempre conforme a paciente permite, sabe? Eu tive uma paciente de vaginismo, por exemplo. O Integra Podcast é um podcast destinado a trazer novidades, tecnologias, conhecimento para você tomar boas decisões na área da medicina, da cirurgia, na nutrição, na atividade física, um podcast destinado a falar sobre qualidade de vida, estilo de vida, saúde e tecnologia. Se você quer ser um patrocinador, não deixe de escanear o QR Code na tela e saiba mais sobre os nossos planos de patrocínio para ser um anunciante no Integra Podcast. Ela estava num relacionamento há 13 anos e nunca tinha conseguido ter penetração. 13 anos. Há 13 anos num relacionamento. Então, obviamente, eu não consegui fazer uma avaliação do assoalho pélvico na primeira sessão. Eu consegui fazer um toque digital com um dedo nessa paciente a partir da terceira sessão. E a evolução vai ser dependendo do quadro da paciente. Então a gente não tem que ter A chance é boa de melhora, de retomar. A chance é boa, ela conseguiu ter relação, a gente conseguia o uso dos dilatadores vaginais nesses casos, também para a paciente fazer a domicílio. Porque claro que a resposta da fisioterapia vai ser muito
o que o paciente faz a domicílio também, né? Que ele segue as orientações direitinho, dos treinos, A parte do consultório e a parte em casa. Exatamente. E claro, eu estava me lembrando, e a questão de avaliar bem essa paciente, porque a gente tem que lembrar que tem doenças sexualmente transmissíveis, doenças próprias da questão genital, endometriose pélvica. Então muitas vezes a mulher tem dor porque tem uma endometriose pélvica profunda, ou porque adquiriu uma IST, ou porque tem alguma outra doença na região genital. Eu acho que essa importância, a gente estava conversando, é de olhar o assoalho pélvico como um todo, né? Porque eu estava falando antes para a Aline, a gente teve um evento que até a Carol estava junto em São Paulo, de uroginecologistas. Eu fui lá de enxeri do colo prócto, mas se fala muito na incontinência urinária, na incontinência fecal e no prolapso uterino, prolapso de cúpula vaginal, mas não se fala nada em dificuldade de evacuar, evacuação obstruída, que é um conceito diferente de constipação, anda junto, né? Um prolapso de órgãos pélvicos, mas que envolve a parte do intestino também. Então, incontinência fecal, esforço evacuatório, dificuldade para eliminar as fezes, anda junto com a parte urinária. Não tem como o médico tratar como essa é a minha parte, essa é a tua parte. O assoalho pélvico é uma estrutura que a gente está vendo aqui, né? Onde está tudo junto aqui, né? Uma estrutura pequena onde tem bexiga, vagina e intestino. Então esse olhar holístico, esse olhar geral de todo o assoalho pélvico, o ginecologista lembrar de pedir para a paciente se ela evacua bem, se ela tem que fazer esforço evacuatório, tem que ajudar com a mão pela vagina, pelo períneo, ou seja, a digitação manual, mas também o coloproctologista pedir para a paciente, quando vem com uma queixa de incontinência fecal, uma incontinência evacuatória, dificuldade para evacuar, se tem perda urinária, se tem que usar forrinho, se quando tosse tem alguma perda, se quando dá vontade consegue chegar ao banheiro. Então acho que essa questão dos médicos lembrarem que o assoalho pélvico é um só, embora o ginecologista atue mais em um lado, o coloproctologista no outro, o fisioterapeuta pélvico entra um pouco no meio disso, mas eu acho que essa olhar multidisciplinar, né? Lembrar de avaliar essa paciente como um todo, né? Lembrar que tem questões urinárias, tem questões evacuatórias, tem questões sexuais e que tudo isso faz parte da qualidade de vida. Não segmentar isso. Isso eu acho que é o maior ponto que eu vejo que a gente precisa conversar mais, né? O meu esforço em tentar trazer sempre todo mundo para a gente tratar essa paciente como um todo, não uma caixinha aqui, a minha gavetinha aqui, outra gavetinha ali, outra gavetinha, é tudo, né? Tudo junto, não tem como separar isso. Não sei qual seria a tua ideia como um olhar final, assim, Aline. Eu entendo exatamente isso, porque na verdade nós somos um todo, né? Então quando eu falo em qualidade de vida, eu falo numa paciente se sentindo bem, né? Não perdendo urina, podendo ter uma relação sexual satisfatória, né? Passar pela menopausa com menos sintomas. Então, se a gente olhar a paciente assim como um todo, eu vou precisar do apoio de uma série de ações, que inclui várias equipes médicas, às vezes, inclui muito a intervenção da paciente no sentido ela estar atuando nesse processo. Porque se a paciente só for para ter um remédio, uma medicação, ela não vai ter o resultado que ela gostaria. Então, não precisa esperar estar doente, não esperar viver mal por um longo tempo para tratar. Prevenir. Isso, prevenir. Exatamente, prevenir. Daí saber que vem todas essas orientações, hábitos de vida saudável, atividade física. E aí essa composição de vários olhares, às vezes, para uma situação específica, né? Quando tem perda urinária, é muito comum a associação da queixa da perda urinária com a incontinência. 40% das vezes são associados, né? Não é um distúrbio isolado, porque quando lesa o assoalho pélvico, ele lesa como um todo. Pode ser um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, mas anda tudo junto, né? Carol, qual é a tua visão final, assim, para passar uma informação para as pessoas que estão nos vendo, para as mulheres que estão nos assistindo? Então, como sensibilizar, como lembrar elas de que é importante procurar um profissional, seja o ginecologista, o fisioterapeuta pélvico, o coloproctologista, que são as pessoas que mais estão envolvidas nesses distúrbios do assoalho pélvico. Eu acho que é isso que a doutora Aline falou, né, de melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, não deixar agravar o aparecimento das queixas, não normalizar, né, escape de urina, dor na relação sexual. Procura sempre um profissional qualificado,
né? Que a gente tá sempre aqui para ajudar, né? Muito obrigado. Acho que conseguimos trazer um pouquinho de informação sobre o que é o assoalho pélvico, os principais sintomas, as principais patologias, né, como prevenir isso e as dúvidas que mais angustiam as pacientes hoje, né? Que a gente conversou então sobre a questão da atividade física, fazer demais, não fazer, questão sexual, urinária, evacuatória. Acho que a gente conseguiu dar uma boa ideia, né, da importância da prevenção e, quando não se perdeu a opção da prevenção, do tratamento. Exatamente. Ótimo. Muito obrigada. Foi um prazer. Então esse é o final do terceiro episódio do Integra Podcast. Gostaria de agradecer a audiência e logo estaremos preparando então o nosso novo episódio, nosso quarto episódio.